Estamos aqui então com o sistema de diagnóstico financeiro aberto e eu vou estar mostrando aqui passo a passo como que a gente vai utilizar esse sistema para que você possa fazer o controle, né, das suas finanças. Aqui o sistema é bem simples, certo? Aqui primeiro a gente vai digitar as entradas, né? Tudo de receita que você recebe atualmente, você vai estar inserindo aqui nesse sistema, certo? Nessa primeira página aqui vão ser só as suas receitas, certo? O seu salário, algum bico, alguma venda de alguma coisa que você fez. Aqui você pode ver que tem vale alimentação, vale transporte e etc. Tem alguns campos livres aqui também que você pode digitar. Se eu não coloquei aqui o suficiente ou alguma coisa que você tem em mente, você pode ficar à vontade para poder digitar aqui essas informações. O perfil que a gente vai usar para poder fazer essa simulação será um casal de classe C com um filho, ok? Para a gente ter mais ou menos uma base aí de como que vai ficar. Então aqui vamos começar aqui. Primeiro, aqui vocês podem ver que tem todos os meses, certo? De janeiro a dezembro. Porém, você pode começar do mês que você tiver, não tem problema, certo? Então, se você está no mês de maio, você pode começar a partir do mês de maio. Se você está no mês de agosto, pode começar a partir do mês de agosto, para que você comece, vamos dizer assim, a partir do momento que você vai fazer esse controle financeiro. Às vezes não vai ser em janeiro, então você pode começar aí do mês que você está, né? Para poder ficar mais fácil. Então aqui eu vou começar pelo mês de janeiro, só para a gente ter mais ou menos uma visão do todo, né? Então aqui primeiro eu vou colocar aqui R$ 1.000 para o João. Vou colocar R$ 1.000 também para Maria, né? O 13º aqui, ó, é interessante colocar também, costuma receber no mês de novembro e no mês de dezembro, certo? Então eu vou colocar aqui 500, 500, 500, 500, ok? Vale alimentação, né? Vamos dizer aí que somando o vale alimentação do João e da Maria, vamos dizer que vai dar aí uns R$ 500, né? Por esse exemplo de classe C que eu estou fazendo. E o transporte aqui eu vou colocar R$ 400 somando o João e a Maria, certo? Então aqui a gente tem um total aí de R$ 2.900, ok? E o interessante é você saber mais ou menos quanto que você ganha, certo? Por exemplo, qual que foi o último salário que você recebeu, certo? Você vai pegar esse último salário que você recebeu e vai copiar ele para os próximos meses, certo? Então aqui você pode ver que eu copiei tudo para os próximos meses aqui, ó. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Todos os meses aqui, você vê que tem o mesmo valor. Vou colocar aqui também R$ 1.000 aqui, certo? R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui. Então você tem que ter mais ou menos uma noção de quanto que você recebe a cada mês. Aí às vezes você vai dizer assim, mas e se eu perder o emprego? Não, mesmo assim você tem que saber qual que é o seu salário do próximo mês. Você tem mais ou menos uma base dessa informação. Então é só você pegar os 3 últimos salários que você recebeu, certo? E você tira mais ou menos uma base. Eu acho que todo mês eu tenho aí R$ 1.000 na minha conta, certo? Então você vai colocar esse valor para todos os meses. Mas chegou por exemplo, aqui eu fiz o mês de janeiro, certo? Chegou no mês de fevereiro, eu recebi um valor menor. Você vem aqui e troca. Mas o interessante é você ter esse valor copiado em todos os meses para você poder fazer o seu controle. Porque a intenção aqui é você ter uma visão do futuro, certo? É você ter uma visão do como que vai estar a sua vida lá para frente. Independentemente de você, eu fui mandado embora e tal, mas você precisa saber como que você vai estar lá no mês de dezembro, como que você vai estar aqui no mês de agosto. Você precisa ter mais ou menos essa noção. Então, para que a gente possa fazer uma projeção, é interessante que você coloque esses valores
certo? Em todos os meses, o seu salário em todos os meses, para poder dar certo. E aí, você pode ver que aqui tem outras colunas vazias, né? Se durante o mês foi entrando alguma coisa, é só você vir aqui e inserir esse valor que entrou, ok? Então, fechou essa parte, ok? A gente vai para o próximo aqui, ó. Clica em próximo, certo? Nessa parte aqui, você está vendo aqui que está escrito digite suas despesas. E aqui é uma coisa interessante, tá? Se você for olhar aqui, você vai ver que tem as despesas aqui com casa, com transporte, com saúde e etc. E também tem alguns campos aqui que você pode digitar caso eu não tenha colocado a informação aqui, certo? Então, aqui você pode digitar também os seus valores. E eu quero só mostrar para vocês uma questão aqui. Eu vou clicar em próximo só para vocês entenderem uma questão aqui que é muito importante. A gente tem as despesas, certo? E as dívidas. Quando a pessoa começa a fazer esse controle financeiro, é muito importante que ela saiba diferenciar despesas de dívidas, certo? Não é a mesma coisa. Despesa e dívida são coisas totalmente diferentes. E é muito importante que você saiba disso, ok? Então, o que é despesa e o que é dívida? Despesas são gastos regulares para manutenção da sua qualidade de vida, ou seja, aluguel, energia, água, internet, combustível e etc. Certo? Isso são despesas, ok? Já as dívidas são compromissos de pagamentos futuros, certo? Explica melhor, compromisso de pagamento futuro. Se você financiou uma casa, se você financiou um carro, se você pegou o seu cartão de crédito, comprou algum eletrônico e parcelou em 5, 6, 10 vezes, isso é um compromisso futuro que você está fazendo. Tá? Então, isso é dívida. Então, você precisa saber quanto que você tem de despesa e quanto que você tem de dívidas. Isso é muito interessante para que você possa até fazer um controle e um balanceamento disso tudo. Beleza? Então, voltando aqui, ok? Vamos voltar aqui para despesa. Expliquei lá o que significa despesas e dívidas, para que você entenda melhor. Então, voltando aqui, você pode observar, então, aqui, como eu sou cristão, essa planilha ela tem aqui o dízimo, mas caso você não entregue dízimo, é só ignorá-la, tá? Então, você pode fazer aí de acordo com que você, de acordo com o que você tem, qual que é os seus gastos, qual que é as suas despesas, é só você estar inserindo aqui, beleza? Então, vamos fazer mais ou menos aqui uma simulação. Então, vamos dizer aqui que o aluguel é R$500, pago aí de água, vamos colocar uns 40, energia 85, o gás, vamos colocar aqui 70, supermercado, como é um casal e tem filho, eu vou colocar aqui mais ou menos uns R$700, eu não sei se é isso, mas eu vou colocar aqui R$700, pelo menos aqui em Goiás, uma família básica gasta em média isso em supermercado. Telefone eu vou colocar que não tem, e internet aqui eu vou colocar 80, IPTU eu não vou colocar, TV a cabo também não, combustível não, seguro, manutenção, IPVA, Uber, transporte público. Vou colocar aqui os R$400, que é o que eu tenho lá de transporte. Academia eu não vou colocar, salão de beleza aqui masculino eu vou colocar mais ou menos aqui R$40, vamos colocar mais ou menos essa média. Salão de beleza feminino, vou colocar aqui para mulher, vou colocar 60. E faculdade, escola, vou colocar aqui que tem mais ou menos um gasto com um filho que está na escola, vou colocar mais ou menos aí uns R$80, certo? Crédito para celular, as pessoas costumam usar, vou colocar 50. E o Netflix aqui eu não vou colocar, beleza? Então eu fiz aqui mais ou menos algumas despesas que esse casal tem, né? Então, aí vem a mesma questão lá das receitas. Para que eu tenha um controle melhor, né? Então, vocês viram aqui, eu inseri todas essas informações aqui no mês de janeiro, certo? Então, para que eu tenha um controle melhor
do meu ano e não do mês, se eu preciso ter um controle anual e não mensal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações aqui, ó, do mês de janeiro, é só clicar e selecionar, certo? E vou copiar aqui para os próximos meses, certo? Vou copiar aqui para os próximos meses. Então, você pode ver, ó, que eu copiei todas essas informações aqui para os próximos meses, ok? Isso aqui, gente, é muito importante. Você não está entendendo a importância que isso aqui tem, porque quando você faz essa projeção aqui, você vai ter uma visão de todos os meses, não só do mês que você está. Então, eu estou no mês de janeiro, o meu gasto é esse. Não, você tem que saber qual que é o seu gasto de janeiro, qual que é o seu gasto de fevereiro, qual que é o seu gasto de março, para que você possa se controlar melhor. Então, essa ferramenta ela vai te dar a oportunidade de você ver o seu ano todo, entendeu? E você vai ter aquela questão, eu posso gastar, eu não posso. Então, assim, por isso que é interessante você fazer dessa forma. Isso aqui é uma projeção. As empresas costumam fazer muito isso para poder saber os gastos direitinho dos próximos meses. Isso aqui é nada mais, nada menos de você estar vendo o seu futuro, certo? Você está olhando para frente. Você está no mês de janeiro, mas você sabe quanto que você vai gastar no mês de abril, você sabe quanto que você vai gastar no mês de maio, você sabe quanto que você vai gastar no mês de junho, certo? Então, para isso que é interessante você fazer essa projeção. Então, repetindo, o que eu fiz? Eu peguei os valores aqui, os meus gastos do mês de janeiro, e eu coloquei os mesmos gastos aqui, eu coloquei para os próximos meses, que é mais ou menos uma base que eu tenho, certo? E aí, o que acontece? Quando você for colocar nos próximos meses, é só você pegar mais ou menos o gasto que você sabe que você vai ter com o supermercado, sabe que você vai ter com gás. Então aqui digitamos todas as despesas, certo? Todas as despesas foram inseridas, né? Primeiro a gente inseriu a receita, agora a gente inseriu a despesa. Agora a gente vai clicar aqui em próximo, certo? Cliquei em próximo e a gente vai começar a digitar as dívidas, né? Conforme eu expliquei anteriormente, né? Então aqui, por exemplo, você pode ver que aqui eu tenho carro, casa, lote, empréstimo, moto, televisão e você pode digitar aí alguma coisa que você comprou parcelado, fez algum financiamento, você pode estar digitando aqui. Eu coloquei essas aqui porque é o mais comum das pessoas comprar, vamos dizer assim, né? Vamos dizer aqui que esse casal, eles adquiriram aí uma televisão no cartão de crédito que ela foi comprada por R$ 1.000 e esse casal dividiu em 10 vezes, certo? Então, televisão, comprei com cartão de crédito, certo? Você pode clicar aqui que vai aparecer se é financiamento ou cartão de crédito. O valor foi R$ 1.000 e a quantidade de parcela aqui foi 10, certo? Aqui, ó, você pode escolher qual que é o mês, certo? Qual que é o mês que você vai começar a pagar essa televisão. Se você comprou em janeiro, vamos supor que você vai começar a pagar aqui em fevereiro, certo? Pode ver que o sistema ele já calcula para você, ele já divide certinho aqui, ó. Ele dividiu aqui e jogou para todos os meses, ó, fevereiro, março, abril, e você vai terminar de pagar, deixa eu ver, aqui no mês de novembro, certo? Então, se você colocar aqui janeiro, ó, coloquei janeiro, você pode ver que, ó, ele já cai aqui em janeiro e você vai terminar de pagar no mês de outubro, certo? Então, esse sistema ele já faz o cálculo para você. Então, aqui eu coloquei que o casal comprou uma televisão, certo? E aqui ele pagou R$ 1.000 na televisão e a quantidade de parcelas foi 10, né? 10 parcelas e ele iria começar a pagar aqui em fevereiro, ok? Então vocês podem ver que foi copiado bonitinho, certinho aqui. Então lembra que isso aqui é dívida, certo? Isso aqui foi uma dívida que eu adquiri, que é diferente de despesas, ok? Então agora eu já coloquei aqui, ó, as entradas
coloquei as despesas, coloquei as dívidas, beleza? O que eu vou fazer agora? Clicar aqui e ver o resultado. Opa, então aqui a gente tem um resultado. E aí você pode ver aqui, ó, a gente tem uma legenda aqui, azul bom e vermelho, letra vermelha com fundo branco ruim, certo? Então aqui, por exemplo, você vai ver o dinheiro que entrou é a soma, né? A soma está aqui, ó. Você sabe quanto que você vai ganhar de janeiro a dezembro, certo? Aqui você pode ver que aumentou 3.900 por conta do 13º, certo? Então o que você coloca lá naquela primeira planilha, naquela primeira página, ele vai somar aqui, certo? Então aqui a gente observou que o salário do João mais o salário da Maria, junto com aqueles benefícios, dá o total aqui de 2.900, certo? Salário, salário, vale alimentação, certo? E o vale transporte, ok? Tá dando aqui 2.900. Qual que foi a despesa desse casal em janeiro? 2.105, certo? Então aqui a gente tem aqui essa informação, 2.105. A gente não teve nenhuma dívida, né? Porque a televisão a parcela dela vai começar em fevereiro. Então aqui em janeiro a gente não teve nenhuma dívida. E aqui a gente tem o total de gastos, que é a soma das despesas mais as dívidas, que aqui dá o total de 2.105, porque a gente não teve nenhuma dívida em janeiro. Já passando para o mês de fevereiro, você vai ver aqui que a gente tem o valor da despesa mais o valor da dívida, que é aqueles R$100 lá aqueles R$100 da televisão, ok? Então vai somar aqui, vai dar 2.135, certo? Então aqui e aí você pode ver que os outros meses é a mesma coisa, ok? Aqui no mês de novembro e dezembro muda um pouco por conta do 13º. Então você pode ver aqui que a entrada, o total da entrada é diferente, justamente por conta do 13º, certo? Aqui você está vendo o saldo do mês, certo? Então, o saldo do mês aqui de janeiro é 795, certo? Você pode ver que está azul, então a situação financeira aqui da pessoa está ok, certo? Saldo do mês 795, está sobrando dinheiro aqui, ok? Aqui esse saldo do mês é nada mais nada menos do que o total de gastos menos a entrada, ou a entrada menos o total de gastos, que dá 795. 2.900 menos 2.105, que dá 795. Mês de fevereiro aqui, mesma coisa, 2.900 menos 2.135, que dá 765, certo? E assim por diante. Agora o grande segredo tá aqui, ó, sua situação. Aqui está o grande segredo. Aqui você vai conseguir enxergar o quanto que você está, como que está ficando a sua situação financeira durante todo o ano, certo? Você vai conseguir enxergar aqui. Por exemplo, o seu saldo do mês é de 795 de janeiro, certo? E aqui no mês de fevereiro você teve outro saldo, que foi 765. O que acontece aqui na sua situação atual? A sua situação aqui do mês de janeiro é 795, ok? Como que vai ficar a sua situação no mês de fevereiro? 1.560. Por quê? Ele vai pegar esse 795 aqui e vai somar com esse 765 aqui que sobrou. Estão entendendo? Eles vão pegar e vai somar esses dois valores e vai jogar aqui para baixo. Ou seja, no mês de fevereiro você tem o acumulado do mês de janeiro mais o mês de fevereiro. E assim por diante. No mês de março aqui, ó, você pode ver que a situação desse casal, eles têm aí na conta 2.325. Por quê? Porque é esse valor aqui, 1.560, somado ao que sobrou no mês aqui de março, certo? Então ele já tinha um valor acumulado, que era 1.560,
Quando chegou o mês de março, teve outro saldo de 765 e aí acumulou e ficou aqui 2.325 e assim por diante. Então, se a pessoa continuar gastando só isso, vamos dizer assim, a pessoa tiver só esse gasto, no final, aqui no mês de dezembro, essa pessoa vai terminar aí o ano com 11.100 na conta. Então, você observa que a pessoa ela consegue enxergar como que vai ficar o futuro dela pela frente, entendeu? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, aqui, só para a gente fazer, aqui a gente está colocando que o casal tá tranquilo, tá de boa, né? Vamos supor aqui que esse casal, eu voltei, tá? Vamos supor que eles adquirem um carro, certo? Então aqui eu vou colocar, porque esse casal ele financiou um carro, vamos supor aqui que o valor desse carro foi 15 mil, certo? Parcelou aqui em 36, vou colocar 24, parcelou em 24 meses. Começando aqui, vamos dizer que ele vai começar a pagar esse carro aqui no mês de março. Ó, repara aqui, ó, 625, ele copiou, tá vendo? Automaticamente aqui ele jogou o valor da parcela lá para frente, a partir do mês de março para frente, certo? Então, esse casal comprou aqui um carro no valor de 15 mil e financiou em 24 vezes, certo? Vamos clicar aqui agora para ver como que tá resultado. Ó, repare que o valor aqui final diminuiu, certo? Tava 11 mil, desceu para 4.850, ok? Só que o casal ele continua, vamos dizer assim, no azul, né? Então ele continua no azul. Os meses, você pode ver que o saldo aqui, ó, desceu, certo? O saldo do mês desceu, porém como ele tem aqui, vamos dizer assim, ele já vem acumulando durante alguns meses, então tá, vamos dizer assim que está tranquilo, né? Ele está tranquilo, está no azul, né? Vamos dizer assim, esse casal está no azul. Aí vamos supor que o casal eles vai lá e compra um lote, né? Então vamos financiar aqui um lote no valor de, vou colocar aí 60 mil, 60 mil, valor de 60 mil, eu acho que, acho que parcela o que? Vamos colocar aí 45 meses, 45 meses e vai começar a pagar a partir de abril. Ó, 1.333 que ficou a parcela, certo? 1.333 é a parcela desse lote. Um lote de 60 mil dividido em 45 vezes, certo? Para começar a pagar a partir de abril. Vamos ver como que vai ficar a situação desse casal. Resultado, opa! O negócio pegou aqui agora. Então vocês observam, para que vocês entendam, eu estou fazendo simulações aqui para vocês perceber como que vai ficar o resultado desse casal. Então aqui, a partir de abril, vocês vão notar aqui, ó, que teve aqui saldo negativo de 1.263. Teve um saldo negativo de 1.263, ok? Aqui no mês de maio, você pode ver também que o saldo também continua negativo, né? Então, do mês de abril para frente, vai estar tudo negativo, certo? A situação atual dele, aí vocês vão ver aqui o lado negativo, né? Eu tinha mostrado o lado positivo. Aqui no mês de abril vai sobrar 436,67, porque era o valor que tinha aqui no mês de março, certo? Então, no mês de março ele vai pagar isso aqui e vai sobrar isso aqui, ok? No mês de maio, ele já vai ter negativo também, a situação dele não vai estar boa, certo? Ele vai estar aí com 756,67 negativo. No mês de junho, ele vai pegar esse valor negativo e vai somar com esse outro valor que também é negativo e vai dar 1.950. E assim por diante. No mês de julho, a pessoa vai estar devendo 3.213. Então, negativo. Agosto, negativo. Então, vai indo. E no final, ele vai aí, continuar negativo no valor de 7.150. Lembrando a vocês que não tem juros aqui embutido, tá? Eu estou usando aqui
os cálculos básicos, vamos dizer assim, não tem os juros embutidos. Então, esse valor ele pode ser bem maior. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa simulação, até para poder notar como que vai ficar a nossa vida financeira, né? Então, aqui vocês podem observar que ele comprou um carro, primeiro ele comprou um carro e depois ele comprou um lote, certo? E aí impactou diretamente aqui nos próximos meses, certo? Ficou tudo vermelho aqui, né? Então, por isso que é interessante a gente poder fazer essa análise, ok? Aqui você pode ver que tem aqui fazer simulação para reorganizar a vida financeira. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou estar ensinando isso aqui agora, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês como que utiliza esse sistema para poder fazer uma simulação para poder organizar a sua vida financeira, certo? Então, aqui vocês podem notar, através dessa simulação, as formas que você pode, o que você pode gastar, o que você não pode. Por aqui você vai conseguir ver tudo isso, beleza? Qualquer dúvida que vocês for tendo, pode estar escrevendo aí nos comentários que a gente vai orientando, ok?